Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Celebremos hoje Santa Clara de Assis. Clara, mulher da oração, da contemplação, da pobreza, da vida eucarística, espelho de perfeição. A família franciscana se alegra com esse modelo de virtudes. Que a intercessão de Santa Clara nos ajude a viver em plenitude a nossa vocação. Assistiremos agora uma música gravada e encenada pelos jufristas de nossa paróquia. Eis que dois jovens estavam em um encontro franciscano e naquele dia falaram sobre Santa Clara. Os dois saíram com o coração inquieto, até que de repente... Clara, oh Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que neste mundo te foste esconder. Tinhas dinheiro, vivias feliz, igual às meninas que havia em Assis. Será que Francisco te enfeitiçou? Que tão de repente o teu mundo mudou? Eu tinha eras bonita, de classe maior. Teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver? Que tão de repente te foste esconder? Clara, oh Clara, me diga por quê foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que neste mundo te foste esconder. Eu era bonita, de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia, por fim, eu parti, fui viver. Deixaste o dinheiro
neste mundo te foste esconder. Foi o teu chamado, só o amor pode explicar. Abriu mão de tantas coisas para os pobres se doar. Clara como a luz do dia, soou em teu coração uma voz que te levou ao encontro dos cristãos. Foi a tua vontade de servir e se entregar, e nem mesmo ouro e bens te puderam segurar. E assim de corpo e alma viu no pobre teu irmão, e mancar a teu exemplo faz sorrir meu coração.
ligado aqui. Tá? Começar de novo. De novo. Mas de novo? Então, eu sou Eliana do Devair. Eu sou o Devair da Eliana. Somos casados há 31 anos e alguns meses. Temos 4 filhos. E sempre participamos aqui da paróquia desde o tempo de jovens, né? A gente participava dos jovens, depois a gente casou, começou a participar da pastoral familiar. Nós casamos em 89, em 90 já tivemos o convite de um casal de amigos nossos, Cláudia e Edna, que convidou a gente para fazer um encontro aqui na paróquia. E desde essa época a gente está aqui, trouxemos nossos filhos para cá. Graças a Deus, graças a essa paróquia que a gente conseguiu cuidar e criar dos nossos filhos. Então, muitas vezes, né, a gente tem os conflitos que acontecem dentro de casa e que a gente tenta superar. E os conflitos mostram que a gente é pessoa normal, né? Se há conflito é porque estamos tentando se acertar, né? Mas tem situações dentro de casa que acabam se repetindo e minando as nossas forças. Então a gente acaba sendo cercado, né, de forças que luta contra o que a gente quer, contra aquilo que Deus quer. Então nós vamos olhar aqui, ver na palavra de Deus que nos ensina uma receita para viver em família. Leitura de Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes uns com os outros. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Família. Eu costumo dizer que é na família que as máscaras caem. Ou seja, não dá para a gente fingir ser eu o tempo todo, ser uma pessoa diferente. E a gente não pode nunca ser um casal, uma família feliz só de fachada. Nós temos, como a Eliana falou, 31 anos de casado e mais 5 anos e pouco que nós namoramos. E nós nunca tivemos uma briga, nós nunca brigamos. Por quê? Porque a gente sempre quis o melhor um para o outro. Agora, família, cada uma é diferente da outra. A Karina foi para Aparecida do Norte e ela comprou lá um quadro, né, que a gente até trouxe aqui, o quadro está ali, que fala: família como a minha, nem o Google pode encontrar. Ou seja, realmente cada família é diferente. Então, cada um tem que achar a sua melhor maneira de viver, sempre pensando no bem do outro. Então, o que nós vamos estar falando aqui são coisas que para nós faz sentido, tem fazido sentido ao longo da nossa vida, né, e que a gente quer compartilhar um pouco com vocês. Quando fala nós nunca brigamos, não é que nós nunca tivemos problemas
ou situações. Tivemos várias situações onde a gente precisou sentar, conversar, resolver, chegar num acordo. Mas nunca brigou, nunca nos ofendemos, porque tinham sempre em mente que o problema era a situação, não era eu e não era ele o problema, era a situação. Nós, como a gente falou, participa da pastoral familiar aqui já há muitos anos, e na pastoral familiar a gente conseguiu aprender muitas coisas. Aprender com os erros dos outros. Tiramos as coisas boas, aprendemos com as coisas boas e também aprendemos com as coisas ruins. Então, esse tempo que a gente está na pastoral, que a gente participa da comunidade, a gente tem aprendido com os outros casais, com os outros jovens, né? Os jovens que sempre estiveram ao lado dos nossos filhos. Então, isso sempre um sendo exemplo para o outro. Isso vai sempre caminhando e um vai puxando o outro. O Frei Irineu, que hoje é o Dom Irineu, ele disse uma vez, né, que a família é o canteiro onde nós temos que regar com amor. Lugar gostoso onde podemos desenvolver as vocações. Então, na família, a gente precisa falar com amor, com respeito dos pais. A gente tem que ter um respeito, uma admiração, né? Uma consideração para com os pais. Porque eles receberam de Deus uma missão muito importante, muito grande, que é a educação dos filhos. E depois, lá na frente, um dia, a gente vai ter que prestar contas. Deus nos deu uma grande oportunidade e também uma grande responsabilidade, que é a educação dos nossos filhos. Né? Lá em Eclesiástico fala o seguinte: aquele que ama o seu filho, corrige-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Então, muitas vezes, nós vemos os pais não cuidando da educação dos filhos, terceirizando, quarteirizando, passando para outras pessoas a responsabilidade para a educação dos filhos. Então, nós não podemos ser relapsos. Nós temos, essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos que corrigir os nossos filhos para que eles amanhã sejam as famílias estruturadas, as famílias que vão realmente fazer diferença no mundo. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, né? Que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Mas se esquece muitas vezes de pensar em que filho que vai deixar para o mundo. Então, antes de pensar no mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, nós temos que pensar que filhos nós vamos deixar para o mundo. Porque se a gente deixar filhos com responsabilidade, com amor, eles vão cuidar do mundo. Então, eles vão ser conscientes. Então, uma coisa vai puxar a outra. Então, às vezes a gente está muito preocupado em deixar um mundo melhor, mas pensando só na ecologia e em outras coisas. Esquecemos do principal, que é as pessoas que vão viver nesse mundo. E dentro da família, a gente precisa ter, assim, um pelo outro, muito amor. E ser exemplo para os filhos com isso também. E cada um dentro de casa, tem um temperamento, tem um jeito de ser, de gostar das coisas. Então, todos dentro da família têm que se esforçar para se encaixar e chegar num acordo, né, para se viver bem. E fazer essas diferenças de gênio, de personalidade, a riqueza da família. Porque um é mais solto, um fala mais, vai atrás das coisas, o outro é mais quieto e resolve a coisa mais por baixo, mais por trás dos bastidores. Cada um tem um jeito, mas todos têm que se unir para viver feliz.
a gente não imagina o peso que a palavra nossa tem para os nossos filhos. Né? E família é onde preparamos os filhos, inclusive com uma formação, principalmente a formação cristã. Temos sempre que plantar sementes boas no coração das crianças, para criar pessoas de caráter. Que tipo de pessoa você é na vida de quem te ama e te aguenta? É uma pergunta para a gente refletir. Que tipo de pessoa eu sou? Eu como marido, eu como esposa, eu como filho. Que tipo de pessoa eu tenho sido? O que eu posso fazer para melhorar? E não esperar que o outro melhore. Nós precisamos ser pessoas alegres, otimistas, porque pessoas negativas não são felizes e nem deixam os outros por perto ser felizes também. E a gente tem que, com nossos exemplos, mostrar que fazer o bem a gente deve fazer a qualquer hora. Não porque um está olhando ou vai ver depois. E sim porque o certo é fazer o certo. Temos que cercar a nossa família com amor. Cercando a nossa família com amor, as coisas ruins ficam mais difíceis de entrar. Então a gente tem que criar alguns muros, algumas barreiras para que isso não aconteça, para que esse mal não venha para dentro da nossa casa, para que isso não atinja a nossa família. Temos também que rezar sempre juntos, sempre, pedindo a união das famílias. A união dentro da família, entre os membros, e a união entre as famílias. Todos os dias eu peço isso a Deus, para que Ele conceda a união das famílias. Nós temos que ter a coragem de se colocar no lugar do outro. Ter a coragem de considerar o outro para ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ele, para aquela pessoa, seja o filho, seja a esposa, seja o marido, seja a sua mãe, a sua sogra. O que eu posso fazer? O que eu posso me colocar no lugar daquela pessoa, para sentir o que ela sente e ver o que eu posso ajudar. E não esperar que ela faça. Às vezes... Peça, né? Que ela peça, tem que pedir para fazer. Então, sabe, a gente tem que se colocar. Em vez de palavras que agride, dá um abraço. O abraço acolhe. Gente, não existe nada importante nesse mundo que vale o preço de sacrificar a paz na família. Então, muitas vezes, nós ficamos remoendo o passado, buscando o passado. Deixa o passado no passado. Eu costumo dizer que existem muitas pessoas históricas, né? A gente conhece o termo histérico. Eu gosto de dizer das pessoas históricas, que é aquelas pessoas que ficam lá remoendo, buscando tudo o que aconteceu há um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos. Ela guarda todas as datas das coisas ruins e esquece as coisas boas. Já que ela gosta de guardar as lembranças, as datas, vamos lembrar das coisas boas, vamos lembrar das coisas que une mais a família, que une o casal, não aquilo que separa o casal, que separa a família. Que faz sofrer a família, né? Precisamos encontrar paz cada vez mais na família. Paz. É isso que nós precisamos. Que sejamos sempre também agradecidos a Deus por tudo e por todas as coisas que Ele coloca em nossa vida. As grandes coisas, as grandes conquistas, mas também pelas pequenas do dia a dia. Você acordar, estar vivo, estar respirando, andando, tomando um cafezinho, tomar um banho na sua própria casa. Isso são graças que a gente tem que agradecer todos os dias. Vamos ser gratos por tudo. E, gente, não faça nada contra a sua consciência. Qualquer coisa que você fizer que vá contra a sua consciência, não compensa. Não compensa. E isso pode voltar e vai voltar contra você. Então, aquilo que a Eliana falou ali atrás, fazer o certo porque é certo, não porque alguém está olhando, né?
precisamos também exercitar o nosso espírito crítico, né, e o discernimento para sermos capazes de reconhecer o que é bom e o que não é bom dentro das situações. E pedir para que Deus nos fortaleça para que a gente sempre escolha ficar do lado do bom, do lado bem. Pedir a Deus que nos ilumine nossos filhos, para que eles, quando precisar tomar decisão, procurem sempre no caminho de luz, no caminho de Deus. Hoje nós temos a graça de consertar algumas coisas, né, que a gente viveu, que talvez não deu certo, com os nossos filhos. Então, nós podemos fazer a diferença para eles. Né? Hoje, mais que super-heróis, os pais são para os filhos os modelos que vão transmitir o senso de responsabilidade, de respeito, espiritualidade. Então, não adianta eu querer cobrar um comportamento do meu filho se eu não ajo dessa maneira. Então, eu tenho que sempre ter um comportamento digno, um comportamento que ele vai se inspirar, que ele vai ver como sendo a coisa boa. Então, é importante que o casamento ele seja construído no amar, para que quem está ao nosso lado, quem esteja ao nosso lado, vai enxergar isso dessa maneira. Tem uma música que eu gosto muito dela, e eu vou ler um pedacinho dela aqui, que eu acho ela assim, é uma letra muito, muito bonita, né? A gente gostaria de colocar ela, mas não foi possível. Mas vocês vão ver a letra dela como é bonita. Muitos de vocês com certeza já conhecem. Uma vez eu peguei uns CDs emprestado com o João Carlos, e lá no meio de tantas músicas tinha essa música, né? Que é Pais Apaixonados, que diz assim: pais apaixonados têm mais força para viver. Se vem a dor, é bem mais fácil enfrentar a dois. Filhos desejados são muito mais felizes, porque no colo de seus pais há muito mais amor. Paixão de pai e mãe é como um barco em alto mar. Se vem a tempestade, um não deixa o outro afundar. E os filhos vão crescendo, confiantes neste barco, porque no colo de seus pais não há melhor lugar. Pais apaixonados ficam meio abobalhados. Um filho, quando nasce mais uma paixão. E quando eles cantam, assim tão desafinados, pro filho não importa, o que vale é a canção. Um beijo de um casal apaixonado vale tanto quanto uma oração. Vale para os filhos entenderem a paz que brota desta união. Pais apaixonados têm um brilho no olhar, um rastro de amor, de caridade e de perdão. Feliz de quem é filho de um casal iluminado. Feliz de quem é luz para os filhos na escuridão. E falando novamente do discernimento, né? A gente precisa agora, com o que estamos vivendo hoje, né, a pandemia, desenvolver, né, o discernimento de ver o que vale a pena, notícias que você vê, se vale a pena, vai fazer alguém feliz, vai mudar para melhor a vida de alguém, aquela notícia ruim que você viu. Se não vai, não passe para frente. Se for uma notícia boa, que vai animar alguém, que vai melhorar ela de alguma forma, aí sim, aí você compartilha, você passa para frente a informação. Mas a gente precisa conservar e aumentar o número de coisas boas para falar para as pessoas. E não só falar coisas ruins, coisas tristes, e aumentar esse clima de tristeza. E sim, que tem coisas boas acontecendo no mundo junto com tudo isso. E falando em pandemia, né, apesar de ser assim, esse assunto tão triste, né,
porque perda de tantas vidas importantes, valiosas, né? E tudo mais. Precisamos agradecer também por tantas pessoas que conseguiram salvar outras vidas, né? Os médicos, enfermeiros e todos os que estão na frente aí dessa luta, né? Obrigado, obrigado, Senhor. Tantas pessoas que lutam para salvar vidas, arriscando a delas. Deus as abençoe e proteja, sempre. E continuando falando da pandemia, eu acredito que ela, assim, a pandemia, com tantas coisas ruins, ela trouxe algumas boas, porque ela trouxe oportunidade. Oportunidade da gente fazer várias coisas que a gente nem lembrava mais como é que era. A gente reaprendeu a ficar em casa, a conversar com as pessoas de dentro de casa, jantar junto, almoçar juntos, no mesmo horário, todos juntos. Aquela conversinha depois do jantar, jogar a conversa fora, lembrar do passado, as coisas boas, dar risada. Ou então aqueles jogos, né? Lá em casa a gente gosta muito de jogar aquele stop, né? É um joguinho tão simples, mas que rende muita risada, né? E a gente passa assim horas tudo junto lá, brincando junto, né? Então é uma coisa que acho que estava um pouco esquecida, né? Porque assim, passava mais tempo no serviço, com as pessoas do serviço, do trabalho, ou então o pessoal do rolê, e depois tinha que sair e jantar fora, ou dar um passeio, não sei o quê. E não tinha esse tempo que a gente, meio que obrigado a ficar em casa, né? E almoçar e jantar e fazer refeições juntas e conversar mais coisas. Então ela trouxe oportunidades para a gente, né? Que estava assim bem esquecido. Então para a gente aproveitar esse momento também, né? Por outro lado, esse momento também trouxe para nós alguns conflitos. A gente não estava mais acostumado à convivência. Então, o que acabou acontecendo? Nós tivemos que reaprender, nós tivemos que sentar novamente, frente a frente, conversar, se entender, ver o que realmente um gosta, o que o outro não gosta. Porque a vida ela estava ficando muito vazia. Cada um para um lado, como a Eliana falou, sai de manhã, volta de madrugada. Praticamente a casa é um hotel só para dormir. Então, o que acabou acontecendo foi esse outro lado. A gente teve que novamente reaprender a conviver. Então a gente tem que aproveitar esse momento para isso. Quais os conflitos que nós temos hoje? Quais os conflitos que você tem hoje na sua casa? Senta, conversa, dialoga. Com as coisas que estavam acontecendo, a gente não tinha esse tempo e acabava usando isso como uma desculpa. Agora não. Nós temos essa oportunidade. É um momento que a gente está tendo, que Deus nos deu, para parar essas arestas. Para fazer com que realmente a gente consiga, como casal, relembrar aquele nosso tempo de namoro, relembrar aquele tempo que eu fui cortejar ela, que eu fui conquistar ela, que ela foi querer me conquistar. Né? Vamos relembrar esse tempo. Vamos ver as coisas boas que a gente via no outro e que hoje a gente não enxerga mais. São coisas que ficaram esquecidas, adormecidas. Então essas coisas a gente tem que voltar, tem que buscar. Lá em casa, todos os meninos sabem, e as pessoas de fora conseguem enxergar o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho pela Eliana. Por quê? Porque isso é natural. É algo que a gente sempre faz um pelo outro. A gente está sempre junto, sempre um do lado do outro. Então isso, para os nossos filhos, é um exemplo. E eles vão querer levar isso para a vida deles. Então, nós conhecemos diversos casais da nossa paróquia, e eu conheço inclusive casais de outros lugares,
que a gente sabe que também tem uma vida maravilhosa. Então, se nós podemos, se nós conseguimos fazer isso, vocês também podem. Eu sempre falo, e domingo agora de novo eu falei isso, né? Eu estava conversando com um amigo meu, e ele me dando parabéns pelo Dia dos Pais, me parabenizando pelo pai que eu sou e tal. Eu falei, olha, para mim, ser pai é muito fácil, porque eu tenho a Eliana do meu lado. Eu sempre tive ela do meu lado. Então, para mim é fácil. Tem muitos pais que não têm uma esposa, uma mãe do lado. Tem muitas mães que não têm um pai do lado. Não tem alguém que realmente é um suporte, um porto seguro. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que ser um para o outro. Então, os meninos fizeram umas postagens, né, no Facebook lá, esses dias, sobre os pais. Aí tem outro que eu peguei aqui que os meninos fizeram um dia sobre o meu aniversário, né? E aí um deles falou assim, ele trata a mamãe com tanto amor e carinho que é tão lindo de se ver. Então eles estão vendo isso. Eles estão enxergando isso. O outro colocou aqui, né? É o dia do homem que eu tenho orgulho de ser filho, do cara de bermuda e chinelo, que está sempre presente, mesmo viajando tanto, né? Mesmo distante, ele está sempre presente. Aquele que sempre foi meu amigão de todas as horas, cuida de mim independente de onde estiver. Então isso que nós temos que ser para a nossa família, é isso que nós temos que ser dentro de casa. E como a gente colocou lá no começo, eu não posso ser um casal, uma família feliz da porta para fora. Isso tem que acontecer primeiro dentro da nossa casa. Isso tem que extrapolar a nossa casa. Então isso não pode ser algo que é uma máscara que eu visto enquanto eu estou fora. E a hora que chega dentro de casa, eu não suporto, um não suporta o outro. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ser sempre a mesma pessoa. E aprender um com o outro. Respeitar o outro. Porque com respeito é que nós vamos conseguir ter uma família de qualidade. Nós fomos uma vez na Canção Nova, a primeira vez que nós fomos lá, e coincidência diz que não existe, né? E nesse dia estava tendo um acampamento para casais. Acampamento para casais. Chegamos lá na hora que estava tendo uma palestra com o padre Fábio de Mello, e o tema da palestra dele foi família com selo de qualidade. Então ele falava que nós estamos fabricando, entre aspas, pessoas, não uma geladeira. Então, qual é o selo que eu estou colocando na minha família? Qual é o selo que eu coloco em cada uma dessas pessoas que convivem comigo? Por quê? Eu tenho que ter qualidade. Você vai em qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, você sempre procura por um selo de qualidade. Então é a mesma coisa. A nossa família, os nossos filhos, eles estão lá fora. Como que as pessoas estão enxergando eles? Como pessoas de qualidade, pessoas que são luz, ou pessoas negativistas, pessoas que fazem as outras pessoas infelizes. A Karina perguntou o que nós íamos falar sobre ela, a hora que perguntasse, né, que a gente fosse falar dos filhos. Ela falou, a melhor filha do mundo. Então, essas coisas que a gente faz em casa, as brincadeiras, as palhaçadas, é para que a gente realmente consiga conviver e viver bem um com o outro. Claro, respeitando os limites, respeitando o lugar de cada um, mas fazendo com que a gente se sinta bem estando junto.
e queira cada vez mais ficar junto um do outro. Então, né, falar assim, umas dicas, resumindo, né, para viver em família, né? Deem grande consideração uns pelos outros. Amor e estima entre esposo e esposa e filhos. Sejam sempre agradecidos a Deus por tudo. Tenham sempre gratidão por tudo que Deus nos concede, né? Uma frase que a Camila falou quando ela tinha 7 anos, que o Frei Irineu, hoje Dom Irineu, chamou ela lá na frente numa missa e falou assim: se o mundo fosse acabar, se fosse acontecer alguma coisa e você ia morrer, o que você ia falar para os seus filhos? Ela ia falar assim: cuidem, ela falou assim, cuidem um dos outros. Ela falou isso com 7 anos. Cuide da família. Né? Ela completou a frase com cuide da família. Ela tinha 7 anos de idade. E a outra, a última, né? É conservar a paz dentro de casa. Através do perdão. Ao invés de gastar tempo brigando ou acusando, gaste esse tempo perdoando. E você terá paz. O perdão é uma decisão. E não existe nada mais importante que vale o preço de sacrificar a paz entre vocês, dentro da família. Tem uma historinha que eu gosto de contar, rapidinho para a gente terminar, que é a história do rodeio. É a história do rodeio. A gente, quando vai num rodeio, você tem aquela arquibancada, aquele monte de gente lá, e ali tem um monte de gente torcendo para quem? Uns estão torcendo para o touro, outros estão torcendo para o peão, e outros estão lá em cima do muro, para ver o que vai acontecer, para depois falar. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente foi casar, existia um monte de gente lá, ajudando, arrumando, dando palpite disso, palpite daquilo, falando isso, falando aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Depois que nós casamos, muitos ficaram lá em cima do muro esperando para ver o que ia acontecer. Para falar, eu sabia que isso ia dar certo. Da mesma maneira que tinha outros lá olhando, falando assim, eu sabia que vocês iam dar certo. Então, da mesma maneira que o peão está lá em cima do touro, e a hora que abre a porteira lá, é só ele e o touro, não tem mais alternativa. É ele e o touro. No nosso casamento, é eu e a Eliana. Então a decisão é nossa. O que nós vamos fazer com a nossa vida em família está nas nossas mãos. Não está nas mãos dos nossos pais, dos nossos avós, dos governantes, está na nossa mão. Então, da mesma maneira que nós, graças a Deus, graças à nossa comunidade, conseguimos ter sim uma família feliz, nós temos certeza que vocês também conseguem. Tem um outro quadro que um amigo nosso, o Érico, eles que viu esse quadro num lugar que ele foi viajar, ele viu esse quadro e ele falou assim, eu vi esse quadro, eu lembrei de vocês. Né? E aqui nesse quadro, ele está falando assim, nesta casa somos verdadeiros, pedimos desculpa, nos divertimos, damos segundas oportunidades, damos abraços, perdoamos, rimos bem alto, somos pacientes, amamos, somos uma família. Amém? Nós vamos fazer a bênção final, que é a bênção de Santa Clara. Como hoje celebramos o dia de Santa Clara,
Então nós vamos fazer, como encerramento, a bênção de Santa Clara. O Senhor nos abençoe e nos proteja. Faça resplandecer sobre nós a sua face e nos dê a sua misericórdia. Volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Derrame sobre nós as suas bênçãos e no céu nos coloque entre os seus santos e santas. O Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com Ele. Amém. Amém. Amanhã, às 19h30, nós teremos mais um momento da Semana da Família. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrando também que precisa tá tendo a coleta dos alimentos. Então, quem puder, seria muito importante que trouxesse aqui na secretaria ou procurasse algum casal da pastoral familiar ou dos vicentinos, para como gesto concreto, que a gente ajude outras famílias que estão passando por necessidades. Ok?